Agora a pergunta é: como eu faço para achar as raízes de um polinômio de grau maior que 2 usando o Breuer-Ruffini, certo? Então tem um procedimento também, mas usa a mesma análise lá de cima, certo? Essa análise aqui, beleza? Ah, mas aí a gente tem que fazer um passo antes para poder usar o método. Para primeiro de tudo, a gente tem que conhecer uma das raízes. Para começo de conversa, para usar o Breuer-Ruffini para raízes, a gente tem que conhecer uma raiz. Aí como é que é um método para achar a primeira raiz, caso você não tenha, de um polinômio, por exemplo, de grau 3? Ou seja, eu quero, por exemplo, eu quero saber as raízes desse polinômio aqui, ó. X ao cubo mais 2x quadrado menos 5x mais 2, certo? Quais são as raízes desse polinômio? Quais são as raízes desse polinômio aqui? A priori eu não sei. Olhando de cara assim é difícil. Não tem Bhaskara que me ajuda a fazer esse negócio. Mas eu tenho um método para poder achar a primeira raiz. E a partir dessa primeira raiz eu acho todas as outras. Beleza? Aí, de que forma que isso vai acontecer? A gente vai achar a primeira raiz. De que forma? A gente chama de P e Q os. Assim, P a gente define como sendo o divisor do termo independente. O que a gente chama de divisor do coeficiente do x de maior grau. Nossa, eu não estou entendendo. Calma, jovem, que a gente já vai escrever. Olha aqui. Quem que é P? Divisor do termo independente, certo? Aliás, são divisores no caso. Não é nem divisor, é divisores dos coeficientes. Então, olha aqui, no nosso exemplo. Divisor do termo independente. Quem que é o termo independente no meu polinômio? É isso aqui, certo? Isso aqui é meu P de x, certo? P é só uma... não é o mesmo P, não. É melhor, acho que eu escrever até... escrever RS. RS, porque às vezes podem confundir. Não é esse P que estava aqui, não é esse mesmo P. É um RS. Vou até reescrever aqui. R e S. RS, porque você não pode confundir. Beleza? Aí, quem que é esse R agora? Quem que é esse R? O R continua sendo divisores do termo independente. Quem que é o termo independente? 2. Falem para mim quais que são os divisores de 2. Vocês concordam que é 2, 1, menos 1 e menos 2? Vocês concordam? 2 é divisível por 2. 1, menos 1 e 2, menos 2 também é. Beleza? Morreu. Agora a gente vai para o quê? Divisores do coeficiente do x de maior grau. Pergunta: qual que é o x de maior grau aqui? Você está vendo que é o grau 3, né? É o maior. O expoente dele é o maior de todos. Então, ele é o x de maior grau. Qual é o coeficiente que acompanha ele? 1. Perfeito? Então, eu denoto o Q. O Q é os divisores do coeficiente do x. O coeficiente do x de maior grau é 1. Quais são os divisores dele? Menos 1 e 1. Perfeito? Aí, a gente vai fazer o seguinte. As possíveis raízes do, do polinômio vão ser dessa forma aqui. P sobre Q. Ou seja, as possíveis, as candidatas às raízes vão ser de que forma? A razão aqui, P sobre Q. De que forma? Pode ser 2 sobre menos 1, menos 2. 2 sobre 1, que é 2. 1 sobre menos 1, menos 1. 1 sobre 1 dá 1. Menos 1 sobre menos 1. Né? Porque eu estou fazendo a divisão de... Não é RQ, é RS. Oh, meu Deus do céu. RS. Dessa divisão aqui, RS. Essa igualdade aqui são
todas as possíveis divisões, certo? Ou seja, 2 menos 1, 2 sobre menos 1, menos 2. 2 sobre 1, 2. 1 sobre menos 1, menos 1. 1 sobre 1, 1. Menos 1 sobre menos 1 dá 1. O 1 já está aqui. Menos 1 sobre 1 dá menos 1. Está aqui. Menos 2 sobre menos 1 dá 2. Já está aqui. Menos 2 sobre 1 dá o menos 2. Perfeito? Aí, esses números aqui são candidatos a raiz de P de x. Aí, achado isso, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer aplicar esses valores que você achou na sua função original, ou seja, você vai fazer P de menos 2, P de 2, P de 1 e P de menos 1. Aí, você vai fazer conta. E você vai chegar à conclusão que o 1, nesse nosso caso aqui, é uma das raízes, certo? Para menos 2 não dá, para 2 não dá. E você vai fazer o teste que vai perceber que não vai dar certo. Mas para o 1 vai dar. Então, daqui a gente tira que o 1 é raiz de P de x. E mais ainda, que como 1 é raiz do polinômio P de x, o polinômio P de x será divisível pelo polinômio x menos 1. Às vezes essa parte aqui pode ter ficado mal entendida, mas, por exemplo, a gente tinha antes que se um polinômio P de x era divisível por D de x, o resto da divisão era zero, certo? Isso aqui não aparecia. E a gente tinha informação só desses dois polinômios. Ou seja, se você achasse um x que zerasse 1, a raiz de um desses polinômios aqui também seriam raízes desse polinômio de cá, certo? Aí a gente pode falar vira e mexe, para frente e para trás, no sentido assim. Se P de x é divisível por D de x, as raízes de D de x e Q de x são as mesmas de P de x. Mas se o D de x a raiz dele também é raiz de P de x, então eu posso afirmar que P de x é divisível por D de x. Perfeito? Então foi o que aconteceu aqui, ó. Eu sei que 1 é raiz do polinômio P de x. Vocês concluíram? P de 1 vai dar 0. Beleza? Então 1 é raiz do P de x. Então o que eu posso afirmar? Que P de x é divisível por x menos 1. Beleza? Dado isso aqui, agora a gente pode usar o teorema de Brillouin-Fini. Perfeito? Que jeito que a gente vai usar o Brillouin-Fini? A gente concluiu que 1 é raiz de P de x. Beleza? Então, P de x é divisível pelo polinômio x menos 1. Beleza? Certinho? Então, se ele é divisível por esse aqui, o resto da divisão vai dar 0. Perfeito, tranquilo. Aí, a gente vai fazer o método aqui, ó. Vou fazer a chavinha. Aqui, quem que vai aqui mesmo? A raiz a raiz do divisor. Quem que é o divisor nesse caso? É isso aqui. Não é? P de x não é divisível por D de x? P de x é divisível por isso aqui. P de x é divisível por D de x. Então, a primeira coisa é achar as raízes de D de x. Mas a raiz, no caso aqui, já está bonitinha, né? D de x igual a 0, certo? X menos 1 tem que ser igual a 0. Ou seja, x é igual a 1. Então, 1 é raiz do meu divisor. Então, aqui vem justamente a raiz do meu divisor. Perfeito? Aqui vai vir quem?
os coeficientes do meu polinômio P de x. Então, só lembrando, P de x, ele é quem? Ele é x ao cubo mais 2x² menos 5x mais 2. Perfeito? Aí, quem que são os coeficientes dele? É o 1, que acompanha x ao cubo, 2, que acompanha x ao quadrado, menos 5, que acompanha o x, e o termo independente, que é 2. Aí, do último termo, a gente faz um tracinho aqui. Perfeito? Aí, como é que a gente vai fazer o processo? Da mesma forma, certo? De que forma? A gente desce o primeiro número, certo? Sempre desce o primeiro, nunca se esqueça. Aí a gente vai fazer aquela voltinha. Multiplica, soma. 1 vezes 1, 1. 1 mais 2, 3. Perfeito? Mesma ideia. Vem pra cá, multiplica. E aqui, soma. 3 vezes 1, 3. 3 mais menos 5, menos 2. Perfeito? Continua, que ainda não acabou não. Acaba quando chegar no último coeficiente lá. Certo? Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Viu? Isso aqui é para fazer o check-up para mostrar que ele é realmente divisível por... O P de x é divisível por x a menos 1. Porque o resto aqui não é justamente o resto da divisão. O resto da divisão tem que dar 0. E esses números aqui que aparecem são os coeficientes do Q de x. Ou seja, Q de x, nesse caso aqui, vai representar como sendo x ao quadrado mais 3x menos 2. Opa, aqui. Morreu? Morreu. E o resto da divisão vai ser 0 nesse caso. Ou seja, como é que eu posso escrever essa divisão que eu fiz aqui, mas por Brillouin? Eu posso afirmar que o P de x vai ser igual a D de x vezes Q de x mais R de x. P de x quem que é? X ao cubo mais 2x² menos 5x mais 2. Beleza? Quem que é D de x? D de x é justamente o meu divisor, que é x menos 1. Isso vezes o Q de x, que é x ao quadrado mais 3x menos 2, que a gente achou. Beleza? Pelo método aqui. Certinho? Aí, o resto da divisão é 0. Então, acaba por aqui. Ou seja, o que eu posso afirmar? Que esse polinômio aqui pode ser escrito dessa maneira de cá. E mais, as raízes desse polinômio aqui, como esse é divisível por esse, as raízes desse aqui, x menos 1, vão ser iguais a desse aqui. Só que aqui é 1 grau 1, aqui é grau 3, aqui tem 3 raízes. Tá faltando 2. Da onde vai vir essas duas, como a gente viu na aula? Vão vir daqui. Aqui é 1 grau 2, quantas raízes tem? 2. Então essas duas que faltam de cá vão vir justamente daqui. Beleza? Aí a gente tem um polinômio de grau 2. Como é que acha as raízes desse polinômio aqui? Porque as raízes desse polinômio vão ser as raízes desse aqui também. Certo? Eu só achei a primeira, teoricamente. Falta achar mais duas. E elas vão vir daqui. Como é que eu acho as raízes desse polinômio de cá? X ao quadrado mais 3x menos 2. Como é que eu faço? Bhaskara, né? Então, se eu fizer o delta vai ser o quê? B quadrado, 3 ao quadrado 9, menos 4, vezes o A, vezes o C. Fica 9 mais 8, né? Então, fica 17. Perfeito? Então, quem vai ser x? Quem vai ser x? Vai ser menos B, que vai ser menos 3, mais ou menos a raiz do delta, que é a raiz de 17, sobre 2 vezes 1, que é o próprio 2. Aí a gente tem o x1, que seria quem? Menos 3 mais raiz de 17 sobre 2.
E depois a gente tem o x2, que é o quê? 3 menos raiz de 17 sobre 2. Ou seja, as outras duas raízes que faltavam aqui são justamente essas duas. Então, qual que é o conjunto solução do meu problema? Quais são as raízes do meu polinômio? 1, menos 3 mais raiz de 17 sobre 2 e menos 3 menos raiz de 17 sobre 2. Perfeito? Acabou!